Sejam todos bem-vindos para mais um Hora do Imobiliário sem moderação. Hoje com 4 membros permanentes e um convidado especial, o Dr. Mário Nascimento, presidente da banca. Será bastante interessante analisarmos juntos hoje aquilo que é uma iniciativa legislativa e um projeto-lei alienação fiduciária em garantia de imóveis. Bem, nós temos uma lei da hipoteca que é baseada no Código Civil, aprovada em 1966, há muitos anos, muito antiga, e a lei da hipoteca não se tem mostrado suficiente para garantir que os negócios imobiliários funcionem. Bem, há aqui uma iniciativa legislativa da qual nós defendemos e participamos, e vamos então analisar juntos como é que a lei da alienação fiduciária pode ser um mecanismo de aceleração do setor imobiliário e, quiçá, também da economia real. Eu passava a palavra para começar ao Dr. Augusto para nos fazer aqui um enquadramento sobre esta lei, este projeto-lei, e depois gostávamos de ouvir o Dr. Mário quais seriam as grandes vantagens e como é que esta poderia impulsionar os negócios imobiliários. Doutor Augusto. Uma boa questão, né? E um bom início de programa. A lei da alienação fiduciária de imóveis surge num contexto em que a lei de hipotecas não funciona. Ou seja, temos que ser pragmáticos aqui em dizer se a lei de hipoteca conseguisse responder aquilo que são os anseios da banca ou de quem empresta o dinheiro, não seria necessário encontrarmos alternativas. Mas estamos a falar de um código muito antigo, de 1964, um código que ao longo do tempo não permitiu atualizações. Estamos a dizer que os códigos de notário, os códigos de registro de propriedade foram sofrendo algumas adaptações ao longo do tempo para tentar corresponder àquilo que é a economia de mercado, mas, no entanto, ainda não chegamos lá. Olhando para esta componente de alteração do Código Civil, do Código de Registro Predial, do Código Notarial, entre outros códigos que interferem nesta cadeia, notou-se que a introdução de um novo instrumento no ordenamento jurídico resolveria o problema mais rápido do que tivéssemos que fazer revisão a estes códigos que acabei de citar. É neste espírito que estudos comparados foram feitos a nível do mundo e concluiu-se que o Brasil teve o mesmo problema que Angola está a viver de dificuldade na execução das hipotecas por conta do regime jurídico hipotecário que eles tinham. E eles adotaram o regime de alienação fiduciária de imóveis, que é um regime que foram adaptar a partir dos Estados Unidos deu uma alternativa e deu bons resultados. É neste contexto que nós, Angola, decidimos também seguir por este caminho. Colocar, não é, aquilo que nós chamamos execução das garantias a funcionar. Portugal é um país que nós geralmente vamos buscar alguns exemplos, mas Portugal tem o regime hipotecário a funcionar bem. Eles não têm problema de execução das garantias hipotecárias no seu ordenamento jurídico. E por que é que nós temos? Nós temos esse problema porque nós, enquanto país, viemos de uma matriz socialista. Os nossos juízes e mais velhos que temos ainda no ordenamento jurídico vêm de uma consciência do não despejo. Ou seja, esta consciência do não despejo nós podemos encontrar ainda na gestão do patrimônio habitacional do Estado. Se nós olharmos para antes do CEF, 1989, Saneamento Econômico e Financeiro, nós até tínhamos uma componente mais voltada para os despejos nas casas do Estado do que depois de 1992.
Depois de 1992, até nas casas do Estado, com a Lei 1991, não prevê despejos para quem vive e se torna incumpridor. Quer dizer, começou-se a criar no país todo uma cultura de não despejo, uma cultura de beneficiar o infrator. E isto, no parque habitacional, a habitação começa a ser olhada como uma componente muito socialista e muito pouca do mercado. Isto arrastou-se, não é? E criou-se várias dificuldades nos diferentes períodos da nossa história. É bem verdade que a partir de 2010 começou-se a pensar diferentes, porque não é possível desenvolvermos uma economia de mercado no setor imobiliário sem olhar para a componente crédito bancário. É assim que em 2010, pela primeira vez, é sugerida a introdução desta lei no nosso ordenamento jurídico. E pela primeira vez, ela entra para a Assembleia Nacional em 2017. Só que, ano eleitoral, a lei caducou, a proposta de lei caduca na Assembleia Nacional, porque em 2017 o governo envia para a Assembleia Nacional, teve aprovação na generalidade, vai para a especialidade, e na especialidade ficou-se com muitas interrogações sobre as questões do despejo. E neste período de discussão, o tempo passou, o ciclo eleitoral terminou, não é? O ciclo político, e tudo o que é propositura de lei que entrou e não teve a finalização da aprovação acaba por ser caducada. Em 2018, começa-se novamente o grupo de profissionais liberais a olhar para esta componente. Em 2022, fundamentalmente, naquilo que é a revitalização do setor imobiliário, uma nova roupagem, uma nova visão. Estávamos a sair de discursos sucessivos de Sua Excelência Presidente da República, em que o setor privado devesse ocupar-se nas questões de resolução das habitações de mercado, que o Estado já não haveria de construir mais centralidades e o mercado tinha que funcionar. E uma das componentes que tínhamos para o funcionamento do crédito à habitação era a aprovação da lei de alienação fiduciária de imóveis. Ressuscitou-se, não é? Trabalhou-se sobre ela, modificou-se muita coisa. Hoje, a nova proposta de lei já não traz aquela componente de despejo que cria, nós podíamos chamar despejos que criam pessoas a viver na rua. Ou seja, há dispositivos. Há dispositivos nessa nova proposta de lei para acautelar a residência, um teto para as pessoas que não é, vão cair no despejo. A proteção social está garantida. Está garantido. O que nós temos que entender aqui, não é, e depois que fizemos estudos culturais, é a questão da mobilidade habitacional. Nós temos uma cultura que esta casa é a casa onde nasceu o filho João, a filha Maria e a filha Antônia. Ou seja, desta casa, mesmo pobre, eu não saio. Então, é preciso criar essa questão de mobilidade. O que vai acontecer no atual figurino não é um despejo que cria pessoas na rua, mas sim um despejo que cria mobilidade habitacional. As pessoas que tiverem alguma dificuldade na sua condição econômica vão mover-se para habitações que se ajustam ao seu rendimento naquela circunstância, mas no regime de arrendamento. Sai de um regime de adquirente ou adquirente para um regime de arrendamento. Essa mobilidade, ou similar ao arrendamento. Assimilar ao arrendamento. Mas eu acho que era importante explicares, Augusto, o que é a alienação fiduciária no fundo, porque as pessoas têm que entender Exatamente. o que é que isso é. E eu acho que isso era fundamental. Eu acho que nada melhor do que tu para poderes explicar isso. Aí vamos levar um bocadinho de história, não, né? Mas essa componente do Dr. Não, Nascimento. mas explicar... ela vem da era antiga. Exato. Não é? Nós temos que ir lá para os primórdios da humanidade. Vamos olhar que na Grécia Antiga nós tínhamos essa não precisas disso tão longe. figura. Não é? Basta só explicar às pessoas qual é... Exatamente. O que nós temos no regime... A grande diferença entre o regime de hipoteca e do regime
de alienação fiduciária de imóveis. No regime de hipoteca, a pessoa que toma o crédito, o mutuário, ele é proprietário da habitação e é o usufruente da habitação. Ele tem a posse, usufruto e titularidade e dá como hipoteca. Se eventualmente ele entra em incumprimento, aí é que se vai para as instâncias judiciais para se mudar o regime da titularidade. Quando mudar o regime da titularidade, depois aciona-se a questão do despejo e todas as outras componentes. No regime da alienação fiduciária, nós temos uma espécie de propriedade repartida. Ou seja, a propriedade não fica na esfera jurídica do mutuário. O mutuário, no final do dia, ele vai fazer aquilo que nós chamamos de assinar um contrato de alienação fiduciária de imóveis. Além do contrato de mútuo que ele assina com o banco, onde tem essas prerrogativas todas que a casa é dele, mas ele assina de seguida um segundo contrato de alienação fiduciária, onde ele faz transferência condicionadas da propriedade que ele detém na habitação para o mutuário, para o credor. Ou seja, de maneira mais simples é dizer que enquanto a dívida não é quitada, o imóvel fica na esfera do credor, garantindo mais condições ao credor de ter o controle sobre este imóvel. Com uma vírgula, senão vai chocar com o doutor Nascimento, porque os bancos não podem deter imóveis na sua estrutura patrimonial. Também é verdade. Ou seja, para o banco não deter este imóvel no seu patrimônio, há uma condição necessária para ele fazer essa transferência. Ou seja, o contrato da alienação fiduciária vai ter aí um dispositivo, uma regra, que diz se o mutuário entrar em incumprimento, o banco pode temporariamente inscrever este patrimônio no seu ativo. Até uma nova alienação. E num período não superior a 3 meses, ele precisa retirar isso do seu ativo. Ou seja, ele tem aqui uma curta passagem rápida para o patrimônio do Estado, ou seja, há um averbamento temporário na matriz do imóvel, o imóvel, por questão de incumprimento, passou para a titularidade do banco, isto para facilitar, do ponto de vista jurídico, o banco transmitir rapidamente para uma outra pessoa. Quer dizer, isto é um processo por isso é que depois se dá pela via administrativa. Por isso é que depois no Brasil existem os bancos que têm os leilões dos imóveis para poder alienar. Augusto, para acrescentar, para tornar ainda mais simples lá em casa, para as pessoas nos entenderem, posso dar um exemplo. Vamos imaginar uma viatura. Quando o banco financia a compra de uma viatura, a pessoa tem a viatura, mas não tem o título em seu nome. Exatamente. Portanto, permite o quê? Que o vendedor da viatura tem um documento em seu nome, que quando a pessoa que comprou a viatura pagar na totalidade a viatura, vai ter o livrete em seu nome. Mas aqui depois temos aquele problema que estávamos a falar há bocado. Pronto, mas vamos por secções. É preciso também nós para as pessoas perceberem de forma mais simples que entendam agora, este processo que é complexo. Há aqui algumas questões interessantes e agora, entrando um pouquinho aqui para a esfera aqui do Dr. Mário, nós temos analisado este assunto e colocado várias questões. Por exemplo, como é que a banca olha para a proposta de lei da alienação fiduciária? Essa é uma questão. Uma outra questão que também gostávamos de analisar consigo é: será que essa proposta já foi analisada pela ABANC? E será que a ABANC já tem ideias de como operacionalizá-la, de modos a também dar um contributo para aquilo que é a necessidade de mais habitações, a necessidade de estender este privilégio a mais pessoas? E acrescentava só mais um pormenor. E os bancos sentiriam-se confortáveis com essa nova ferramenta para poder criar mais crédito à habitação? Exatamente. E depois queremos também ouvir... Muita pergunta. Não, na verdade temos uma hora, vamos devagar. Na verdade são reflexões e são questões que preocupam a todos nós e até mesmo aos bancos, né? E portanto, nós gostávamos de ouvir o Dr. Mário também. Obrigado pelas perguntas e os desafios que aqui são colocados. Não, a banca também teve acesso ao projeto de lei
né, da alienação fiduciária, fez algumas recomendações. Eu penso que até a publicação não sabemos exatamente o que é que está acomodado ou não naquilo que são as propostas. A partida, vamos lá ver aqui. Há várias questões que são colocadas que podem, a partir de criar maior confiança no sistema bancário. E essa questão da facilitação da propriedade temporária para os bancos, para facilitar a execução, até pode ser um instrumento que facilite. Mas estamos a falar no âmbito das hipotecas, não estamos a falar do âmbito do crédito. O âmbito do crédito é mais vasto do que estritamente só as hipotecas. Mas há questões que nós, mesmo na questão da alienação fiduciária, se colocam. Uma delas é o seguinte: ok, essas execuções, ok, são administrativas, quem é que as vai executar? É preciso depois, se não há um despejo, porque as pessoas não ficam na rua, ou se há um despejo porque as pessoas têm que depois ter um outro sítio onde possam ser colocadas, de quem é essa responsabilidade? Há questões aqui que criam também alguma insegurança do ponto de vista das operações. O problema da preparação dos bancos, isso não é um problema, é apenas diminuir, substituir um instrumento por outro de garantia. Não é a questão da operacionalização, porque os bancos não vão operacionalizar a alienação fiduciária, vão operacionalizar o crédito garantido com a alienação fiduciária. Por isso não é um tema para os bancos. Agora, há questões que é preciso salvaguardar e há questões que a responsabilidade não tem que estar nos bancos. É preciso garantirmos que todo o processo administrativo de execução de garantias funcione bem. É preciso garantir que haja segurança jurídica desses contratos. E é preciso garantir que, por outro lado, quem tem a responsabilidade de garantir que no âmbito público o instrumento funcione, ela funcione. Não vale a pena estarmos a criar um instrumento que depois não é instrumentalizado pelos bancos, porque depois não pode haver despejo, ou se há despejo, não é execuível. E um exemplo muito fácil. Vamos lá ver o seguinte. Eu até estou a falar exatamente na área em que devo falar. É execuível dar 3 meses a um banco para vender um imóvel? Bem, precisamos analisar, realmente. É execuível. Pois, porque A as não ser que estão a operações... dizer que o banco vai vender aquilo desbarato com as Exatamente. perdas todas que tiver. Um bom Não é ponto para prático. analisarmos. 3 meses a um banco, quando o mercado, e vocês melhor que nós conhecem como é que está o mercado imobiliário. No Brasil, por exemplo, uma das coisas que eu vejo é que foi criado depois uma oportunidade de negócio para algumas pessoas que compram o imóvel em leilão e, portanto, aquilo é muito fácil, é muito rápido o seu escoamento. Embora nós teremos aqui outra realidade económica e financeira, Claramente. como é óbvio. Porque lá criou-se depois um negócio e há pessoas que só trabalham a comprar imóveis que é para depois valorizar e revender. A nossa realidade é bastante diferente de outras latitudes, é atípica. É verdade. O que é que nós podemos fazer, e isso é algo que nós podemos pensar, entendemos que 3 meses não é fácil, não é um período fácil para a execução desta operação. Na opinião do Dr. Mário e na opinião dos outros colegas, o que é que se pode fazer para melhorar esse dispositivo legal de formas que o banco se sinta mais confortável? Nós aqui, não é, temos questões de mercado. Certo. As teorias econômicas nos remetem que a oferta faz a sua própria procura. Também é uma verdade. corrente eletrônica, é uma corrente de política econômica, né? O que nós vamos, no final do dia, ter aqui é um mercado. Esse mercado pode acontecer na forma digital, pode acontecer na CMC, pode acontecer em diferentes instrumentos, não é? Vai-se criar aqui um lugar de encontro entre aqueles que procuram por habitação e aqueles que oferecem habitação. Vão encontrar-se em algum ponto. Geralmente com a presença, nos termos do aviso 9 BNA, dos mediadores imobiliários.
No final do dia, o mercado imobiliário, conforme temos estruturado hoje, é as empresas mediadoras imobiliárias. É lá onde repousa toda a informação das pessoas que procuram por habitação e das pessoas que oferecem por habitação. Estamos a dar nota que esta questão dos despejos vai criar aqui condições para que casas todos os dias deem entrada neste ecossistema de comercialização de habitação. Nós temos uma demanda hoje, não é? Estamos a falar de demanda não de rendimento, estamos a falar de uma demanda de necessidade, de cerca de 2,2 milhões de habitações. Já é superior. Estamos a chegar aos 2,5. Estou por média, né? Há quem diz 3 milhões, há quem diz 4 milhões, mas o discurso oficial, É 2 e que é aquele 2,2. que está nos relatórios do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Sua Excelência o Presidente da República, aquele que está nos documentos do Banco Mundial, 2,2 milhões de habitações, relatos de 2023. A procura. Mas a habitação, do ponto de vista financeiro, é geral em todo o mundo. As pessoas não compram com salário, não compram com acumulação de poupança. Não é compram possível. com crédito bancário. A Exatamente. nível de todo mundo, não é? As habitações compram-se com crédito bancário. E uma das deficiências de Angola, enquanto país, foi sempre criar condições ou mobilizar o setor bancário para poder entrar no negócio do crédito habitação. Os dados mostram que em 2022 havia no sistema bancário estoque de crédito acumulado de cerca de 6 mil processos em todo o país. O aviso 9, aprovado pela primeira vez em 2022, 4 anos depois, 2026, fala que conseguiu operacionalizar 2 mil processos de crédito. Ainda muito incipiente. Muito pouco. O que implica dizer, nós temos este lado fraco. Como disse o Dr. Mário, e muito bem, a operação de crédito à habitação é muito complexa e não resume-se somente na garantia. Ela é mais complexa. Só para ter noção, não é? A nossa banca em si tem dificuldades em mobilizar recursos de longo prazo. Ou seja, grande parte do dinheiro que temos na nossa banca é dinheiro de curto prazo. A pessoa depositou de manhã, se calhar quer levantar à tarde. Nós precisamos de dinheiro de longo prazo. Dinheiro que esteja numa conta, depósito a prazo, se calhar para 10 anos, para 5 anos. Dinheiro que pode ser captado de diferentes formas. Esse é um tema. É Né? ali que aí já o está a Rafael estimulação. fala do fundo soberano, né? Não, eu também acho que é a estimulação à poupança. A estimulação à poupança deve ser apoiada e deve existir em programas. Não só o Estado deve estimular isso, como também os bancos devem criar programas especiais para a poupança. E eu acho que a poupança à habitação também é um caminho. Mas há aqui uma preocupação que, dado as circunstâncias atuais, é difícil estimular isso. Mas o Miguel, acho que tem uma ideia Não, sobre isso. O que eu queria acrescentar aqui é que nós estamos a falar sobre alienação fiduciária, tanto do nosso ponto de vista como do Dr. Mário Nascimento, relativamente à banca. O instrumento, esse regime de alienação fiduciária, tendo em conta que, eu não sei atualmente, Dr. Mário, qual é a percentagem do crédito mal parado que nós temos aqui no sistema bancário? Tem uma noção? Nos últimos 3 anos? Vamos ver, não tem estado a diminuir, penso que em 2024 foi de cerca de 18%, 2025 vamos ver agora. Se nós os olharmos últimos Isso é dados. positivo. Pronto. Se nós Não, olharmos, não é positivo. não é positivo. Não, positivo a não é. redução não é Agora, positivo. a Variação pergunta- negativa. Não, digo a redução. É a variação o negativa. exercício que sim. está a ser Ok. feito para diminuir é bom. Não, e tem um Não, dado eu bom, sei Miguel. isso. Tem um Oh, lado mais bom. um dado, mais- São 2 instrumentos que o governo está a operacionalizar. O aviso 9 e o aviso 10, não é? E andam sempre em paralelo. Os dados que nos chegaram sobre o crédito mal parado nos termos do aviso 10 é de 2%. Ok. Compara-se a nível da Europa, é bom. Ok. No crédito habitação
no aviso Não 9, necessariamente o novo. não é? Embora não ainda temos Ainda dado... não temos histórico. Ainda não temos histórico no Não 9. tem histórico de Suficiente crédito mal para parado. Temos Ou na, seja, na lei da hipoteca. naquele regime antigo... anterior. Mas a minha questão Agora, aqui é a seguinte: se nós olharmos para o crédito mal parado que nós temos atualmente, com o regime de alienação fiduciária, o caso do Brasil, por exemplo, já baixou imenso. Estamos a falar de uma taxa de juros que nós trabalhamos na ordem dos... estamos com 7% no aviso 9, mas o tradicional era 18%, o crédito de habitação. Ou mais. Ou mais, 18% a 22%. 7% por causa da subsidiação. Que é subsidiário, mas portanto, 18%. No Brasil, como em Portugal, tu tens taxas de juros de 3,5%, de 3% a 5%. Taxa de inflação diferente. Diferente. Mas qual é a percentagem do crédito mal parado nestes países com esses instrumentos a funcionar? Eu penso que essa não é uma comparação justa e equivalente. Vou dar 2 exemplos para achar que não é uma comparação justa e equivalente. Uma delas é a própria organização do sistema financeiro e do sistema judicial. Certo. Não é? Nós temos um processo, temos uma organização do ponto de vista institucional e do fazer, de prática, quer no Brasil, quer em Portugal, em que os tribunais notariados funcionam. São mais células, muito mais células do que nós. Exato. Nós cá Mas temos... isso reduz a percentagem do crédito mal parado. sim, Não, isso ajuda a reduzir. Não, claro. isso é um dos problemas que, por exemplo, que uma das formas que lá tem. A questão da redução, eles nunca tiveram nível de crédito mal parado como nós tivemos. Por isso não é sequer, por isso é que nem sequer é comparável. A questão estar está a na dizer que execução. redução. Está na execução, não é? Está na execução, está na prática e está em muitos outros aspectos. Depois, nós não podemos estar a dizer, por exemplo, que vai reduzir se nós não tivermos a percepção que a alienação fiduciária é um instrumento jurídico. Exatamente. E alguém tem que o executar. Exatamente, a execução é isso que eu estava. Se não há instrumentos e não há condições para executar, é mais um instrumento jurídico que já entra para cima dos outros que já existem. Eu acho que devia de E a haver. confiança é preciso que as coisas funcionem. Exatamente. Depois, nós às vezes dizemos, ok, o facto do banco ter temporariamente a propriedade aumenta a garantia. Aumenta a garantia do ponto de vista teórico, é verdade. O Sim. banco passa a ter, pelo menos do ponto de vista controle. jurídico, o controle. Mas Falta é preciso operacionalidade. a execução, a operacionalidade. Tem que a execução. vender. Tem que vender. tem que vender. E depois vamos lá ver 2 coisas. O vender em que condições? Quando estamos a dizer vender em 3 meses, estamos a dizer que o banco vai vender em venda forçada. Venda forçada Mas é é o leilão. desbarato. É leilão. Não interessa o leilão. É o seguinte, os instrumentos que nós estamos a dizer, não existe um mercado imobiliário líquido, não existe. Vocês não têm uma liquidez que permita que haja transações todos os dias e se saiba claramente qual é o preço. Não temos. Depois nós temos disparidade de informação, assimetria de informação, que ainda cria mais incerteza sobre esse instrumento e a execução desse instrumento. Por isso, a incerteza que gera e a insegurança da transação jurídica faz com que haja também um maior condicionamento na concessão. Porque nós estamos a falar essencialmente de concessão de crédito. E isso não salvaguarda o incumprimento. Nós só estamos aqui a dizer que em que situação do cumprimento haja maior rapidez de execução por parte do banco. Mas aquelas questões que já levantei antes, ok? E o despejo, onde é que as pessoas vão, quem é que executa, continuam a existir. A questão que eu vejo, os 2 grandes óbices é a alienação fiduciária que o Dr. Mário aponta, é fundamentalmente a execução no despejo, que tem que ser célere, e isso aí eu acho que deve haver tribunais específicos para a parte imobiliária, para que haja uma execução rápida e célere nessa situação. E depois a questão do leilão e do tempo de venda do leilão. E o mercado que tem que ser mais fluido. Deixa eu tentar esclarecer mais aqui. do que leilão. Mais do que leilão, há aqui Jorge, questões. Deixa eu tentar trazer quase à letra o que escrevemos na lei. O que nós escrevemos é que, em caso de incumprimento, o banco, tendo em sua posse um contrato que lhe permite fazer o registro,
vai à Conservatória do Registro Predial registrar. Só isto. Certo. Registro provisório, rápido. Então, está lá a conservadora, se for na nossa amiga doutora Yara, ela chegou e pá, fez o registro. Não há dúvida quanto a isto. Não, aí está bem. Fez o registro e é comunicado O a incumpridor? pessoa que vive no imóvel, o incumpridor, que tem que desocupar o imóvel. Ok. Tem X dias para desocupar o imóvel. E essa é a dificuldade. Não desocupando, por via das notificações, o corpo de polícia é mobilizado para ir retirar do imóvel. Onde é que se coloca o homem? Essa é a questão. Não, estamos aqui. Mas antes deste O exercício exatamente. da notificação de retirada do imóvel, está a acontecer um outro exercício que nós criamos em 3 cenários. O primeiro cenário é a primeira arrematação, em leilão. O imóvel vai a leilão para primeiro remate. E os estudos comparados que temos, no primeiro remate, dificilmente o imóvel é adquirido. Ou seja, o imóvel é lançado a remate no valor do imóvel. Ou seja, valor de mercado do imóvel. E neste valor de mercado do imóvel, vamos supor que estamos diante Que pode não ser o valor do empréstimo. do empréstimo. Exatamente. Sim. E normalmente Sim, sim. nunca é. É sempre Sim. o valor de mercado. Valor de mercado. É um valor, vamos lá ver, valor acima do Tem que valor. ser. Não, nem sempre assim. Sim, Em geral, é o valor do mercado É o valor do Valor do mercado mercado no do momento. Sim. E ninguém quer comprar. Ninguém arremata, porque não queremos. Então, vai a um segundo momento em que é no limite no valor da Da dívida. dívida, exatamente. No valor da dívida. Já E neste- pressupostos e que neste podem valor ser é- certos, mas continua. Neste valor da dívida, não é? Vamos supor um imóvel que custa $100.000, que A dívida. o mutuário já pagou $50.000 e o imóvel está em $50.000. Aí onde entra aquele mercado que o Rafael acabou por explicar. As pessoas, como sabem que aqui geralmente está abaixo do valor de mercado, as pessoas vêm e Exatamente. compram É isso que nessa acontece no segunda Brasil. arrematação. Mas nós criamos uma terceira hipótese, não é? Em cenários em que o valor de mercado é inferior ao valor da dívida, o banco tem que tomar aqui uma decisão. Largar o imóvel mesmo assim, assumindo alguns prejuízos, e é lógico, Grandes prejuízos. neste cenário, o imóvel, ou melhor, neste cenário, que é o terceiro, ele arrematando com um valor inferior à dívida, não é? O banco não precisa inscrever definitivamente o ativo na sua esfera jurídica. Não, mas ele não, mas tem, é porque mas tem a um mal transação parado, tem mas de tem um ser mal parado. registrada a favor Sim, do banco. O banco vai receber dinheiro, mas vai receber dinheiro inferior do que devia receber. Tem Pronto. aí uma. Mas ele aqui está a fugir um procedimento regulamentar em não ter muitos imóveis inscritos no seu balanço. Então ele vai ter que largar. É uma decisão que tem que tomar naquele momento. Ou decidir inscrever no seu balanço e esperar o melhor momento para largar o imóvel. Pela Quer lei, dizer, esse pela lei bancária não pode, Não porque pode, ele não exato. pode. Tudo que é dação em pagamento tem 1 ano para vender. para Por vender, isso, tem 12 meses. depois essas Então não questões, né? pode ser aqui essa questão dos 3 meses, porque nós temos que conformar com a lei. São 180 dias. no fundo. Exatamente. Não, e depois outra Acaba coisa, por né? ser 180 dias. Nós às vezes criamos Mas não pode. enquadramentos que Pode ser 1 ano. a banca tem um enquadramento regulatório próprio. E quando às vezes cria-se leis, tens que pensar se é operacionalizável no âmbito da lei bancária. E algumas das vezes não é. Agora vamos ver o exemplo, por acaso, que o Augusto deu, e vamos ver o seguinte. O imóvel vai para leilão. Primeira questão até no primeiro, segundo, terceiro leilão. Imóvel, preço ocupado, preço desocupado. Preços diferentes. Vocês forem a ver, os cenários vão dar sempre quase todos só para o terceiro cenário. O banco vai ter sempre perda. Estão a perceber? Logo, num processo, eu não percebo como é que, num processo em que haja uma expectativa de perda, eu faço um negócio.
Doutor, aqui nós estamos a trazer uma componente, não é? Primeiro que ela não será muito diferente a questão da execução das garantias a nível de todo mundo. E os estudos comparados mostram que os bancos, regra de facto, nunca perdem dinheiro nessa questão de execução das garantias do crédito à habitação dos imóveis, por 2 ou 3 componentes. A primeira componente é que, ab início, o financiamento não foi a 100%, já houve uma entrada de 15%. De seguida, temos o pressuposto, sem entrar naquilo que é o mérito da análise de crédito dos bancos, não é? Que dificilmente o incumprimento é no primeiro mês da prestação. No primeiro ano, segundo. É assim que o aviso novo ainda nem tem incumprimento, já está em 4 anos. Porque nos primeiros anos. Não, tem que ver coisas, as operações, sim, não, sim. não é pelo aviso. Sim. Por isso é que fizemos a segunda versão do aviso, porque na primeira não havia operações. Corretamente. Por isso não pode. Vamos ver o número de operações. Vamos ter que ver pelo número de operações e a duração das operações. Os dados estatísticos dizem que geralmente no primeiro ano não é tudo certinho. Sim, é Tudo normal, certinho. porque é o seguinte, porque os bancos também desenvolveram as análises de risco, não dão análise de risco, não dão crédito a quem há um pressuposto que logo no primeiro ano não vai liquidar. E nós temos também aqui, assim, eu penso que há uma bondade da lei, que todos temos que dar mérito da bondade da lei. E esta bondade da lei é instrumentalizar e operacionalizar o crédito à habitação. Porque todos queremos fazer. Os bancos querem fazer, o Estado quer fazer e as pessoas Os querem promotores fazer. querem fazer. Há vontade de todas as partes. O que falta? Falta é o ambiente e o enquadramento. Aí coloca-se a questão das garantias, da execução das garantias. Nós temos é que ver quais são os constrangimentos e trabalhar nos constrangimentos. E o problema da execução é um problema real que se coloca. Se nós estivermos a criar constrangimentos que potenciam perdas, a questão não é questão sequer burocrática, não é se demora 3 meses, não, é se há perda. E a perda é que torna não apelativo o instrumento. E nós temos que ver, ok, a alienação fiduciária é um instrumento mais fácil, porque a partida está aqui deste lado. O que é que os bancos provavelmente gostariam que houvesse para cumprir melhor isto? Que houvesse um mercado imobiliário líquido. Ok, do ponto de vista instrumental, houvesse instituições que fossem a banca tomar esses créditos. Mas eu acho que isso Mas é uma isso não é- pescadinha de rabo na boca, é uma Não, coisa mas isso circular. não é o papel dos bancos. Os bancos não têm, até porque não Sim, não é. tem, isso é Temos verdade. que criar, Mas do não- ponto de vista Claro que sim. instrumental, Mas, doutor, essas não acredito- instituições. O doutor não acredita que isso é o que vem a seguir? É que nós não temos ainda os instrumentos. Não, Nós ainda não colocamos no mercado. Não, eu vou-vos dar exemplo. Eu tenho uma experiência que é o seguinte. Eu estive no mercado de capitais a trabalhar. Se o Estado não tivesse criado a Bodiva, nós hoje não teríamos bolsa. Exatamente. Exatamente. Por isso é que eu acho que nós temos que Sim, por isso. Temos que começar. temos que começar. Mas por alguma há coisa. responsabilidades públicas. Há o claro. Estado em determinadas Claro. situações. Tem que entrar. Não há instituições privadas, não há condições, do ponto de vista institucional, para que as instituições entrem. Tem que entrar. O Estado criou a Bodiva, criou a Recrédito, criou outros instrumentos. Temos é que identificar qual é o instrumento. Não tem que ser obrigatoriamente só público. Pode ser parcerias público-privadas, pode ser o que for. Mas tem que encontrar, do ponto de vista da infraestrutura jurídica e institucional, instituições que deem liquidez a esse mercado. Porque vamos lá ver o seguinte. Nós olhamos hoje para o nosso mercado imobiliário. Há muito imóvel vazio. Este imóvel qualquer dia vai para o mercado. Quando for para o mercado, o que é que acontece aos preços do imóvel? Caem. E a minha garantia fiduciária está associada a um imóvel. E não vale a pena dizer que não vão descer todos os preços. O preço do imóvel premium desce, todo o resto vai descer. Exato. Esta minha garantia fiduciária, o que é que vai acontecer? Sabe? Eu não posso estar a criar instrumentos que depois não me prevejem também que eu posso vir a estar, estar no mercado e ter perda normal. Agora, estar no mercado e antecipar já perdas, porque aquele instrumento e aquele mercado não vão dar alguma segurança da viabilidade, dá pouca potência.
E depois nós temos outros contextos que nós já tivemos a falar que têm a ver com a canibalização de determinados instrumentos que uns são mais apelativos que outros e dois concorrem exatamente para concorrem com os mesmos. O aviso 9 e o aviso 10. O aviso que é 9 e o caso. aviso 10. Estão a ver? Claro. E eu percebo, por exemplo, a questão que o Augusto colocou do funding não ser de longo prazo. Nós, felizmente, no nosso mercado, temos tido alguma estabilidade do ponto de vista dos recursos, mesmo não tendo instrumentos de muito longo prazo. Porquê? Porque os depósitos têm estado sempre a crescer. Nós não tivemos, porque eu me lembro, não tivemos nunca diminuição dos depósitos no sistema. Tivemos sempre aumentos. Isso dá alguma estabilidade. E há uma estabilidade do ponto de vista da rotatividade, permite que haja ali alguma estabilidade. A questão da poupança para aumentar o funding, isso claro que coloca-se, dá maior segurança também às instituições, torna o produto também de longo prazo mais apelativo. Assim como também tentar ir buscar uma fatia à informalidade, que eu acho que é uma coisa que pode aumentar, porque, vamos lá ver uma coisa, nós todos gostaríamos que a banca fosse muito mais robusta, tivesse muito mais capitalizada, porque isso viria-nos dar mais produtos favoráveis para todos nós. E isso passa por aumentar os tais 11% das pessoas que estão bancarizadas e que são formais e que têm a sua formalidade Bancarizadas segundo 50 e tal por cento. 50 e tal. são 50 e tal por cento, pronto. Mas o que nós sabemos é que a informalidade é de 89%. Sim, Portanto, as pessoas podem ter até conta no banco. São duas coisas Mas, diferentes. claro, Uma distintas. coisa é informalidade, outra não, e depois coisa com é certeza. os 80% é o bancarizar. emprego, na informalidade. Do emprego e da informalidade. O emprego formal é que é 80% do emprego. Mas por isso, maior parte desses recursos financeiros não passam pelo banco. Porque a maior parte dessa informalidade que se passa aí, e a gente sabe, que é gigantesca, é uma baleia, eu considero que é uma baleia gigantesca, que tem recursos financeiros muito grandes e que é muito apetecível para a banca. E é isso que eu acho que a banca poderá tentar ir buscar aí uma maior base para poder, porque eu sinto os bancos muito confortáveis no seu, acho, não é uma crítica, é uma constatação. Não, é uma constatação. É uma constatação. Mas Sinto-os muito zona de confortáveis conforto. e não os vejo agressivos como eu vejo os bancos nos outros países, por exemplo. Não, também não é assim. É assim. Agressivos em termos de os bancos estão tentar confortáveis. captar. Os está a bancos ver? estão confortáveis. Vamos aqui, É. três dados para vermos às vezes o quanto. A questão da informalidade não é uma questão tão fácil e não é uma questão da banca. Nós vamos lá ver o seguinte. Segundo os dados oficiais, não é, 50% dos angolanos não têm bilhete de identidade. Isso é 50% não são um bancarizáveis. óbvio logo à partida. Não são bancarizáveis porque eu, para ter uma conta bancária, preciso de um bilhete de identidade. Há aquele processo das contas banquitas, não sei quantos, que é, mas é um período irrisório, não é? aquilo é um período curto Para para depois tem que transitar, regularizar para o curso. exatamente. Exato. Logo, 50% não são bancarizáveis. Depois, vamos ver a questão da informalidade. A questão da informalidade tem a ver com várias questões que não estão estritamente no setor bancário. Exatamente. E um deles é o problema fiscal. Exatamente. Que eu penso que a questão fiscal, a fiscalidade é mais importante e tem mais impacto na informalidade do que a questão bancária. Depois vamos ao problema da bancarização da informalidade, que é outro tema. Exatamente. Nós hoje no setor bancário, por várias razões, algumas delas do ponto de vista da origem interna, outras do ponto de vista da origem externa, nós temos um processo de compliance que é muito difícil bancarizar pessoas que estão na informalidade. E vou dar um exemplo para ser muito simples. Nem tudo que é informalidade é ilegal. Há questões que são Certíssimo. apenas, não diria apenas aqui de parentes, entre aspas, que são infrações administrativas. Uma senhora que vende na rua
Está a ver? É porque não tem uma licença, é uma infração administrativa. Esta senhora, eu não lhe consigo bancarizar. Do ponto de vista da bancarização, sem ser aqueles banquitas, aquelas contas. Por quê? Porque ela não consegue dar origem dos seus rendimentos. Vamos perceber? A informalidade não é uma O coisa tão assunto é simples. mais estruturante. É muito mais estruturante. Quando eu depois vou a essa pessoa, imagina, e é uma pessoa que trabalha, tem o seu rendimento, como tem muita gente que trabalha no informal, não recebe um salário formal, não tem uma folha de salário, não tem um recibo. Como é que ela vai ao banco dar demonstração de rendimento para ter acesso ao crédito? Eu já não digo aí, eu digo para ter depósitos. Pelo menos para ter depósitos. Não consegue, porque ela não consegue demonstrar a origem dos seus rendimentos. A questão é. Eu tenho estado a chamar. Aqui é uma questão Doutor mesmo Mário, estruturante. eu tenho estado a completamente chamar diferentes. Mas o Brasil rendimentos não explicáveis. passou bem. Rendimentos não Rendimentos não explicáveis. Agora, e o banco não quer saber desses operacionalizar a rendimentos. questão. Não, o banco não parecido. quer saber, o Brasil banco com não Angola. pode A deixar de informalidade. cumprir a lei. A lei, exato. O problema é que nós temos uma lei que diz, e vocês todos, nós recebemos todos os anos a informação do banco a dizer atualize os seus dados. Exatamente. Exato. E vem lá dizer o que é que faz. Há uns que ainda dizem a declaração do emprego, a fotocópia do bilhete, por aí adiante. Se essas pessoas não têm essas condições, o banco Tem que fecha fechar as as contas. bloqueia a conta. O pior é quando bloqueia, né? Porque é regulamentar. porque a pessoa não tem sequer possibilidade depois de retirar lá o dinheiro. Há Exatamente. questões que são regulamentares. Agora, nós temos que trabalhar no contexto geral. Exatamente. O ambiente No ambiente. não permite, às vezes, que os bancos vão mais além. Exato. Agora, estou de acordo que os bancos estão na sua zona de conforto. Estão completamente. Isso, também estamos. Doutor Nascimento, Não há nós dúvida temos nenhuma. aqui alguns números, não é, muito complexos. A nossa banca, hoje, tem um total de ativos na ordem de 26 mil milhões de dólares. Não passa disso. Já foi maior. Já foi maior. Em dólares. Já foi maior em dólares. Em dólares já chegou próximo dos 40 mil milhões. Reduziu consideravelmente, quase a metade. E já está a recuperar, porque até 2 anos atrás valia 20, 21 mil milhões de dólares. Recuperou nos últimos 2 anos com os lucros e por aí em diante. Mas isso já está melhor. Mas isso para dizer, quando comparamos, por exemplo, com uma banca sul-africana que vale próximo dos 300 mil milhões de dólares, 200 e poucos mil milhões, mais 400. 400. Quando comparamos com uma banca portuguesa, que vale também próximo dos 400 mil milhões de dólares, quando olhamos para uma banca portuguesa onde 50% dos ativos estão em crédito à habitação, próximo disso, quando olhamos para uma banca sul-africana onde cerca de 30% dos ativos bancários estão em crédito à habitação, quando olhamos para Angola, que tem menos de 1% dos ativos em crédito à habitação, mostra que nós temos muito a fazer. E quando nós olhamos para o outro lado do mercado, vimos que nos últimos 20 anos o governo angolano investiu cerca de 20 mil milhões de dólares no parque habitacional que não passou pela banca. Ou seja, se estes 20 mil milhões que foram aplicados no parque habitacional do país diretamente, correlação de crédito de mutuário direito com as pessoas, teria feito tivesse aqui uma passado injeção para a banca cresceria, estes números explodiam. Também quando olhamos, doutor, para o parque habitacional privado, sim, quando olhamos para o parque habitacional... Mas foi numa intervenção necessária, né? Mas com muitas falhas. Quando olhamos para o parque habitacional privado, né, onde o censo agora nos vem dizer que são 9 milhões de habitações, e nós fizemos uma estimativa muito simples, não é? Uma média de cada casa entre 10 a 15 mil dólares, porque temos casas de... 9 milhões de habitações, das quais quantas formais e quantas informais? A informalidade está aí na casa dos 70%, Pronto. muito próximo disso. 30% é que é habitação bem localizada, estruturada. Mas nós fizemos o geral, vimos que este parque habitacional vale próximo de entre 150 a 200 mil milhões de dólares. Esse parque habitacional não passou pela banca.
Ou seja, há aqui muita informalidade, muito rendimento, não é, no parque habitacional que continua à margem do setor financeiro. Nós acreditamos que com a lei da alienação fiduciária de imóveis em garantias, não é, à medida que vamos ter mais espaço para operações de crédito à habitação bem montadas, aceites pelo banco, esses números começam a ser captados pela banca, começam a ser paulatinamente a entrar para a banca. Deixa eu tentar me explicar de forma diferente, não é? Hoje alguém que já tem a casa totalmente quitada numa centralidade e decidir vender a uma terceira pessoa, que já é permitido porque a casa já está na esfera jurídica dele, não é? Já pode comercializar. E esta terceira pessoa adquirir pela via de crédito bancário, esta operação já entra para a banca, embora ainda não aumentou propriamente o ativo bancário no seu todo, porque ainda não aumentou os depósitos, mas ao trazer este cidadão para a bancarização, ou seja, porque ele, para ter acesso ao crédito bancário, teve que se colocar na banca e agora começa a fazer depósitos na banca. À medida que os depósitos vão aumentando, também o ativo bancário está a ir aumentando por correlação. Ou seja, nós acreditamos, não sei, não é nossa especialidade, mas acreditamos que esta operação vai melhorar consideravelmente nos próximos 10 anos aquilo que é a percepção que temos do ativo bancário, que nesta altura não nos agrada a todos, não é dos melhores. Aí há muito enviesamento nesse raciocínio. Vamos fazer algumas contas pegando a partir do que estava a dizer. Ok, 9 milhões de casas, 30% formais. São essas que contam, não é? Porque todo o resto que está da informalidade, aquilo é poupança das pessoas sem financiamento. Daí também valorizarmos essa poupança. A autoconstrução, a informalidade é construída com poupança. Por isso, há poupança aí fora. Certo. Mas desses 9 milhões, 30%, mais ou menos 1 milhão e 800 para aí, não é? 1 milhão e 800 de casas. Estamos a falar de casas construídas desde quando? É o Parque Geral. O Parque Geral, ok. É, 1975. Então temos que retirar tudo que está lá para trás. Vamos retirar tudo que está lá para trás. As centralidades são 35 mil. Vamos retirar tudo que está lá para trás. No fundo, quando começamos a falar, o mercado começa a encolher muito mais. Por isso mesmo é que eu estava a dizer que esses tais 70% da tal poupança poderiam passar pelos bancos, e os bancos estão muito confortáveis não. Esse está em informalidade. Que eu disse a informalidade não pode entrar porque a banca é regida por leis e compliance. Exatamente. Okay. Mas isso depois vamos até dizer, ok, vamos ter estratégias de como tínhamos o prédio, de tornar um ambiente mais... tornar formal aquilo que é informalidade. Exatamente. Mas ainda assim, vamos imaginar que, ok, atirar um número só para a coisa, que estamos a falar de um património de cerca de 500 mil casas, só para termos ilustrativos. A questão que aqui se coloca não é se a banca tem ou não tem apetência para financiar ou tornar este parque transacionável do ponto de vista do crédito bancário, porque tem. E se nós formos a ver, as pessoas às vezes pensam que a banca não quer financiar casas ou imobiliário, quer, porque é aquele que dá maior estabilidade. Um cliente que está há 20, 30 anos a pagar é uma relação que tem com a banca. Claro. E depois tem um vários histórico. Produtos que se podem vender associado ao crédito bancário, como se faz exatamente lá fora. E é uma relação. Se os pais têm, os filhos depois também estão, é transgeracional, como diz exatamente. Por isso não é o tema, não é o problema, é os constrangimentos. E nós temos que fazer o seguinte: temos que criar um ambiente que torna seguro a transação e o crédito bancário. Segurança jurídica. As instituições têm que funcionar, os instrumentos têm que funcionar. Depois vamos avaliar a questão do risco do crédito, porque ainda essas questões são prévias ao crédito.
Tem que ser base Tem que para ser base. poder avançar para o Porque crédito. nós vamos lá ver o seguinte. Essa questão do ambiente. O, a- Sim, o- sim, o o aviso ambiente novo, criado. o aviso novo, nós temos que encarar o aviso novo apenas como um instrumento temporário. Exatamente. Porque aquilo não tem sustentabilidade para ser Não, um não tem. instrumento E de o longo valor é prazo. mínimo. O valor é mínimo. Que se aquilo só é para usar as reservas obrigatórias, quer o aviso 10, quer o aviso 9, usam, estão a imaginar o que é que aquilo vai dar. Não vai dar muito. O que é importante? É importante que haja estabilidade macroeconómica, porque as taxas de juro têm que ser adequadas àquilo que é o comportar da capacidade do cidadão, do mutuário, de pagar aquelas taxas de juro. Senão nós não vamos conseguir. E aí entra o Estado vai precisar fazer alguma intervenção no sentido de garantir que o desfazamento entre aquilo que o banco cobra e aquilo que é a necessidade, o Estado tenha um elemento ou um instrumento que faça ali, digamos, Isso nem sequer é assim. Eu percebo essa questão, mas aí atiram-nos quase sempre para a questão da subsidiação. Não pode Exatamente. ser. O É mercado, verdade que o Estado não mercado pode vai andar a funcionar, não é subsidiar. sustentável. Não é O mercado sustentável. ser gerido com base em subsídios. O que tem que Não. haver é disciplina macroeconómica para que haja taxas de inflação suficientemente Baixas, exatamente. Felizmente parece estar a Permitem- baixar. Parece que estar a baixar. permitem a Mas ainda não é estabilidade do suficiente. rendimento, Não é, não. a estabilidade Mas, do rendimento do cidadão. E depois, nós temos outra coisa que o mercado imobiliário também tem que se adequar. Nós tínhamos um perfil de clientes para o imobiliário que já não existe. Exatamente. O mercado que existia desapareceu, encolheu. Nós E não temos, só. e por isso nós E não hoje é só- temos e um não é- mercado. verdade, não é só foi o poder econômico. E não é só o poder circunstancial. econômico. Não é só o poder E não é só o poder econômico. e não só. São os constrangimentos que o próprio mercado tem. Exatamente. Mas o poder econômico é logo visível. É o primeiro ponto. E depois Mas não é temos- só. Vamos lá ver o seguinte: nós hoje olhamos para o paradigma de um funcionário bancário, que é muito diferente do paradigma de um funcionário público. Exatamente. Se nós tivermos a ter um paradigma de que o nosso mercado imobiliário é para o funcionário bancário, nós vamos continuar a ter exatamente os mesmos problemas que temos no acesso a crédito. Exatamente. Porque as condições de acesso são diferentes, os rendimentos são diferentes. E o que nós estamos aqui a falar, e é isso também o propósito do aviso 10, é para aquele que não é, é no fundo tipificar o funcionário público. E eu agora fazia aqui uma provocação de Tom Mário. Como é que nós podemos conjugar alienação fiduciária, crédito tradicional e microcrédito? Porque nós já discutimos aqui numa outra sessão que podem-se criar pacotes de crédito, mas de curta duração, microcrédito, e a pessoa pode, no caso da autoconstrução dirigida, por exemplo, e a pessoa ter condições de ir fazendo a sua habitação mediante pequenos montantes. Como é que podemos fazer essa conjugação? Microcrédito, crédito tradicional, alienação fiduciária. Como é que podemos fazer aqui essa ligação? É bem difícil. É mesmo. Não, é bem difícil, porque é o seguinte, uma equação. o primeiro pressuposto, vou pegar no microcrédito, né, que é a parte mais fácil da questão. O primeiro pressuposto do microcrédito é para operações pequenas, montante pequeno, curto prazo, e essencialmente para a melhoria da vida, dando o financiamento da atividade das pessoas. Exatamente. Estão a perceber? O imobiliário, a compra da casa é uma atividade improdutiva. Não gera rendimento. Sim. Nós antes até gostávamos de dizer que é um ativo, muita gente hoje diz que é um passivo. Passivo, É. sim. Uhum. Pai Está pobre, bem. pai rico. essa. Não gera, essa. não gera. Logo, não É. gerando, cria logo ali alguns problemas. Em primeiro lugar, não tem dimensão. Em segundo lugar, não tem fluxo suficiente para pagar um financiamento. Por isso, microcrédito é muito complicado. Qualquer problema de autoconstrução tem que ser realmente no crédito normal. Depois ajusta seus prazos. Nem que a gente definir várias etapas O crédito normal consegue fazer isso. É. O crédito Porque normal no fundo consegue fazer só isso. se libertam os montantes conforme a evolução da obra. Agora, qual é o tema? E eu penso que este é, no fundo, todo o tema do crédito. Se a pessoa tem ou não tem capacidade para pagar, quando estamos a falar do crédito normal, estamos a falar de taxas de juros reais no mercado. E se tem capacidade ou não para pagar aquele crédito. É o seguinte, não é
Não é fácil encontrarmos uma solução em que queremos associar o crédito bancário, em muitos casos, à habitação social, que é aquilo que estamos mais preocupados. A habitação social é geralmente financiada pelo O Estado. Estado, É. sim, tem que ser. Não Uma tem que ser intervenção construída, social. é financiada. Financiada, É, sim, o que claro, nós precisamos claro, é claro, de- diferentes, Exatamente. não é? O que nós precisamos é mudar Mas, isso. mas pode o Estado, pode ou não, e isso é uma pergunta que eu faço, pode o Estado não ser um garantidor perante os bancos para poder financiar essa situação? Pode. E é isso? Nós criamos em 2007 a Lei de Bases de Fomento Habitacional, onde previu-se a criação do Fundo Habitacional do FFH. Ele foi constituído para ser um garante da habitação. Só que, em função daquilo que foram as conjunturas, não chegou a materializar-se para este efeito. Mas se nós formos lá olhar o estatuto do Fundo de Fomento Habitacional, a Lei 3/7, vamos encontrar lá emissão de garantias para o setor privado ir à banca poder contratar créditos à habitação. O que vamos fazer, temos uma nova lei de fundos públicos do ano passado, foi aprovada pelo Parlamento em outubro, se a memória não me falha, vai obrigar transformação de muitos fundos. E o que se vai pretender aqui é dar uma abrangência ao Fundo de Fomento Habitacional com características de garante de operação de crédito. Mas ainda assim, conforme disse o Dr. Nascimento muito bem, isso pode não ser somente a vontade do setor estatal, não é? Sendo casas de mercado, podemos ter também cooperativas bem organizadas, habitacionais, que dão conforto aos seus cooperandos para ir ao banco. É lógico que essas cooperativas têm que ter algum colateral que sustenta essas garantias que vão emitir. Se forem garantias de 100%, vamos supor que eu sou uma cooperativa e tenho vários associados e decido ser, enquanto cooperativa, né, avalista da operação de crédito habitação de um dos nossos associados. E a casa é 100 milhões de kwanzas e eu tenho um colateral de 100 milhões de kwanzas aí numa conta. É lógico que o banco tem apetite por essa operação. Claro, Ou seja, mais confortável. nós temos dois vetores. O fundo público, que pode ser constituído sem problema, mas os fundos públicos devem sempre estar ligados ao ponto do social, mas também podem olhar para o mercado classe média, e isto não inibe que empresas, grupos organizados de diferentes formas, organizem-se também para fazer aquilo que o Rafael disse muito bem que está acontecendo no Brasil, não é? No leilão, eu sei que vou comprar a casa a um preço baixo comparado com o preço do mercado. Você sabe que os leilões não se compra crédito, não se compra essa habitação a crédito. A crédito é um pagamento. Não, pagamento. Então, Sim, pagamento. Mas na alienação São fiduciária condições é uma de transferência de oportunidade. crédito. Não, pode também ser, não obrigatoriamente. Na alienação Não fiduciária, obrigatoriamente. não, mas na alienação fiduciária, o banco, quando se coloca o imóvel A leilão, alguém vai comprar. Alguém vai comprar. Mas vai comprar é porque é uma transferência que o banco quer dar crédito à próxima família. Não tem que ser, tem que ser obrigatoriamente. Aquela O operação banco de quer crédito saber é contrato livre. tá A alienação extinto. fiduciária. Essa parte nós não regulamos na lei. Atenção, Ou seja, a alienação fiduciária no Brasil, ok? A pessoa vai comprar, a próxima família vai comprar com crédito. Com crédito, vai. não obrigatoriamente. Se eu tiver dinheiro, Não, eu também estou a compro. dizer como é Claro, que o não, sistema está a claro que funcionar. sim. Ele só está a dizer que existe essa possibilidade. Estou a dizer como está a funcionar. Ele está a dizer O que banco isso é- quer dar o crédito ao próximo. Exato. Nós não fechamos isso. Nós queremos substituir, se nós formos que tem que vender a pronto, não vamos, Não, vamos nós não ter fechamos mercado. isso. Não, já estou a perceber. o que Não vamos ter mercado. No fundo, o que está a dizer é o É seguinte. reinjetar esse dinheiro no sistema diferente. financeiro. Exatamente. O que está a dizer é que os bancos também podem fazer empréstimos a imóveis que estão à venda sobre a alienação. regime. Exatamente. É Exatamente. diferente. Porque Exatamente. aquela operação de crédito, quando foi a liquidação, É está extinta. extinta. Está extinta. Claro. Sim, sim, Não há- foi extinta. não há Não, transferência. aquela foi extinta. E- Aquela foi e- extinta. Não é, Pode- eu tenho um crédito mal parado e vou passar para o outro. Não. Não, O claro, imóvel é colocado claro. à venda, Isso. define-se o valor, a pessoa quer esse valor e depois o banco faz a negociação com o próximo comprador. E Está, ponto nesta final. visão do Miguel é interessante porque o dinheiro continua a criar um circuito
virtuoso. Ele continua a alimentar a banca, não é? Porque extinta uma relação com um, é dado o crédito ao outro, de modo que o dinheiro continua lá a circular. Vou-vos dar um exemplo. Vou-vos dar um exemplo. Nós, por exemplo, temos conhecimentos de muitas situações no Quilamba e nas centralidades. As pessoas que estão com dívidas nessas centralidades querem vender as suas casas. E a primeira coisa que elas colocam é: olha, eu tenho que pagar ainda a dívida da casa, que eu ainda devo 5 milhões, mas ela já está a fazer o preço de venda. Claro. Certo. Ela já está a Nós fazer o preço de chamamos, venda. nós da Ou seja, economia, ela Miguel, vende pelo valor que o mercado paga, tendo em conta que existe uma dívida para liquidar. E Miguel, passa a nós- dívida promotor. para o... nós, a economia, chamamos isso do sujeito racional. O sujeito racional, antes dele entrar em cumprimento, ele tem sempre a prerrogativa de encontrar, né, uma transação dentro daquilo que é o escopo legal para fazer. Acontece em outras paragens que eu, sabendo que serei desempregado dentro de 6 meses, porque recebi a comunicação que o contrato já não será renovado, e dentro daquilo que é a Lei Geral de Trabalho, tem que haver essa comunicação prévia. Então, sei de antemão que eu não terei condições de continuar o processo de crédito. Eu vou para a imobiliária e, junto do meu banco, tentar encontrar soluções. Ou seja, entregar a casa à imobiliária para que, se encontrar um novo comprador do imóvel, né? Isto acontece lá em Portugal, nas outras paragens, com muita frequência, né? E rapidamente é feito um arranjo antes de eu entrar em cumprimento. Eu, enquanto sujeito racional, tenho esta liberdade Esta prerrogativa. antes Essa de... prerrogativa. Quando eu entro em incumprimento, implica dizer que não sou racional, entenda assim o sistema global econômico a nível do mundo, tenho alguns déficits, né, na questão da racionalidade, e o sistema vai me reprimir para me reeducar. É daí que sai do teu controle e agora vai para o controle de outros entes, seja tribunal, seja cartório, seja o registro, seja o banco. Quer dizer, outro ente vai operacionalizar, não é, essa questão para te reeducar. Pronto, e nós, enquanto fazedores de política pública, pensamos nisso tudo, mas também tivemos que pensar além do normal, né? Castigar sim, porque perder o imóvel, ter que ir para um imóvel de arrendamento já é um castigo. Ter que pagar multa disto ou daquilo é um outro castigo. Então, nós, ao fazermos a redação da lei, pensamos nesses atributos todos, mas não dava para pensar em tudo. É aí onde questões de mercado, por exemplo, só dizer que ela vai para o leilão. No leilão, como é que ela será transacionada, como é que será paga, é um outro assunto, e nós procuramos não regular esta componente. É onde eu dizia. Porque E depois vamos querer saber quem é que desenvolve ou quem é que cuida deste processo de leilão. É aí a preocupação do Dr. Nascimento. As questões de compliance, as questões de transparência. Nós não regulamos, mas podíamos regular, né? Dizer que, por exemplo, a transação do leilão vai ocorrer na CMC. Ou seja, a CMC hoje, temos lá salas criadas que, quando se quer fazer leilão disto ou daquilo, passa pela CMC. Eventualmente poderia ser uma forma de tornar muito interessante o processo. Sim, mas nós não fechamos, deixamos aberto, né? Não fechamos. Podíamos ter... Mas agora, como já estamos... Não, a sala de leilão podia... Sim, já tem plataformas. Só gostaria de... Ficou-me aqui só uma dúvida, porque nós já estamos em cima do tempo e uma hora já passou. Mas já. Isso é rápido. Mais que uma hora. Mas só é que pareceu-me que aquela intervenção do Miguel, ao dizer que o imóvel poderia ser, a compra do imóvel no leilão podia ser financiado pelo próprio banco, é um outro negócio que o banco também poderia aproveitar e que seria interessante para o banco. Certo? Sim ou não? Não, mas já não dá para regular isso. É o seguinte, depende de muita coisa. Vamos lá ver. Porque é que lá fora, muitas das vezes, principalmente na autoridade fiscal, que faz muitos leilões, o leilão não é feito com empréstimo? Porque está-se a tentar recuperar liquidez. Exato. Não é liquidez só disso. Está-se a tentar recuperar liquidez. Certo. Para não se entrar, é o seguinte, quando eu faço um novo financiamento, eu não estou a introduzir liquidez. Estou a libertar liquidez. Mais... Por isso depende exatamente de qual mas é está a criar um novo negócio também para o banco. Não, é como se estivesse a dar uma continuidade do negócio anterior. Exatamente. Doutor Mário, veja só o seguinte. Depende dos objetivos. Se o banco, na alienação fiduciária, está a financiar uma casa de 100 milhões de kwanza,
E se o credor já pagou 50%, ele está com o devedor, ele está com dívida dos 50%. Certo, Entende? E o banco quer é o cumprimento desse pagamento. certo. O banco não quer a liquidez total dos 50%. Não quero os 100, quero os Claro. 50 milhões. Quer os 50. E quer os 50 em prestações. Pode ser. Porque a dificuldade é de não pagar. Se for Claro, a não pronto cumpre. pagamento, Claro. melhor. Então, Não, mas não interessa à Espera aí, banca espera aí, espera aí. o pronto Sim, sim. pagamento, é o longo prazo, é a relação contínua. É nisso, a relação. Uma coisa é eu quero liquidar a minha dívida. Outra coisa é eu não consigo pagar, eu tenho que ceder Pois, esse imóvel. porque no fundo não é castigo, quando o Augusto diz castigo, não é castigar uma solução de quem perdeu o emprego, Certo, não sabe como é que vai pagar, claro. ela desistir daquele imóvel e passar por um arrendamento, ela está a arranjar uma outra solução de vida. Exato. Isso não é um castigo Exatamente, para mim. exatamente. Pois. Sim, sim, sim. Porque sim. vai ficar mais Adapta-se barato. às Porque circunstâncias. vai ficar mais barato Exato. do Pagar que ficar renda. em incumprimento. Não, Exatamente. do que ficar em incumprimento ao longo do tempo, E o nome vai porque para a o circo. dívida vai aumentar e ela vai ficar com o nome na banca. Que Na- está em no dívida. Exatamente. No Mas, sentido- mas e Ok? repara, Pronto. Assim, no fundo, é mais prático resolver essa situação em 180 dias. Pois, mas não pode não ser Agora- operacionalizável para a banca. Não é, Porque há aqui um porque isso é uma conjunto questão- não, de é porque- círculos. Eu como- nos eu como- olhos de muita- eu como- só um minuto. Nos olhos de muita gente, acham que a alienação fiduciária é um instrumento que o banco vai ganhar dinheiro. Não é. Está a recuperar um É um instrumento Sim. instrumento. que o vai ajudar Certo. a baixar a taxa de juros, Claro. que vai dar mais confiança ao banco. Exato. Ok? O que é a expectativa de que vai baixar a taxa de Pronto, mas O pressuposto do risco? Sim, sim. Nós É de risco, não, é de risco. nós em 2000 Não, nós em o risco, vamos 2002 lá ver o seguinte. vou deixar o Dr. Mário responder. O pressuposto do risco geralmente diminui a taxa de juro, mas Certo. aqui vamos lá ver o seguinte: ela só vai baixar a taxa de juro, eventualmente por aqui três fatores. Em primeiro lugar é a questão macroeconómica. Ok, vamos Sim. partir do princípio que até o aviso 7 não tem influência nenhuma na taxa de juro. Aviso 9 não tem influência nenhuma. Taxa de juros é 7, não vai ter, não há impacto nenhum. nós tivemos uma visão Se for- holística. se for no mercado, Só para acabar, só para acabar Deixa só o esta- doutor só para acabar esta Mário- aqui. Se for no mercado, o que é que vai dizer? O ambiente macroeconómico, qual é a taxa de inflação? Qual é o perfil de risco do cliente? Porque o perfil de risco ainda é adequado. E depois outra coisa, qual é a operacionalidade do instrumento de execução? No fundo, de que forma é que esta garantia fiduciária não é executável? Muito bem. Se for muito parecida com aquilo que já tem, não vai ter impacto nenhum. Nós em 2022 Considerações finais, porque Sim. estamos mesmo já em cima do tempo. É tão Sim. interessante este Sim. assunto. Doutor Augusto, Não acaba alienação isso. fiduciária, considerações finais. Sim, nós em 2022, quando escrevemos o aviso 9, está lá escrito, está lá, que em 2017 era a nossa previsão, porque temos uma visão holística sobre os outros instrumentos também, a taxa de inflação estaria abaixo de 2 dígitos, ou seja, estaria em 1 dígito. O que é facto, estamos em 2026 e estamos a caminhar para lá. O que implica dizer que as nossas previsões não são meras palavras, é baseadas em estudos. Nós estamos também a prever que com a lei da alienação fiduciária de imóveis em garantias, vai contribuir no melhoramento do ecossistema Fantástico. do crédito habitação. E isto vai permitir também influenciar naquilo que nós chamamos formalização da economia angolana. Muito rendimento que transaciona-se no mercado informal vai poder entrar para o mercado formal, porque vamos ter aqui a questão de aumento da relação do banco com os tomadores de crédito. Né? Eles têm que vir para a banca e para uma relação de longo prazo. Mais liquidez na com banca. mais liquidez. Vamos tirar muita liquidez fora e trazer para dentro. E as nossas crenças estão sempre baseadas em estudo. É lógico que espaços públicos em programas de 2 horas, 1 hora, nós não temos espaço para trazer os estudos. Exatamente. Os estudos. Mas isto aqui são estudos nacional, estudos comparados com situações externas e acreditamos nós que o desenvolvimento econômico de um país fundamentalmente dá-se através do crédito à habitação.
se nós não conseguirmos ter essa relação de desenvolvimento urbano com crédito habitação, ter essa correlação, nós nunca vamos conseguir ter, não é, um ordenamento do território satisfatório, porque nós vamos lá ver porque os espaços como Talatona, lá onde a habitação aconteceu por via normal, não é? O mínimo de ordenamento do território está lá. E o desenvolvimento sustentável também está lá. Muito Então, bem. e lá onde não tivemos este crédito bancário, a normalização da compra da habitação, deu bairros informais, que depois Muito deu bom. mercados informais, e nós já apresentamos aqui que há uma correlação entre mercado informal e bairros informais. Lá onde tem bairro, doutor Mário, tem mercado informal. Muito bem. Rafael, breves considerações sobre esse assunto. Olha, eu acho que, de facto, o que se tira da relação do que nós conversamos aqui é que tem que se melhorar, de facto, o ambiente. Eu acho que é uma preocupação essa questão relativamente à execução do despejo e a parte posterior. E eu acho que isso tem que se ter aí uma atenção especial, porque de facto nós estávamos ali a falar anteriormente e o Dr. Mário deu aqui um exemplo muito claro sobre o empréstimo a uma viatura que o banco quis executar e que a pessoa foi se queixar à polícia e depois a polícia veio retirar a viatura do banco. Portanto, é isso que não pode acontecer e nós temos que fazer com que essa situação seja. E isso é uma questão que o Estado tem que resolver e que tem que fazer. De resto, eu acho que de facto, eu sempre achei que os bancos estão numa situação um bocado confortável, que têm que tentar sair dessa posição confortável em que estão para tentar aumentar um bocadinho mais o seu universo de depositantes e de negócios. Não só é bom para a banca, como é bom para nós, porque vai haver uma banca mais fortalecida e que pode oferecer mais produtos. E, portanto, no fundo, é isto que eu tiro desta nossa conversa. Fantástico, Miguel. Aqui da nossa conversa já aprendemos mais algumas coisas e essa troca de experiência é muito importante. De facto, como disse aqui o Dr. Mário Nascimento, nós precisamos de livrarmos dos constrangimentos e para que o crédito seja uma coisa prática e funcional, para que haja mais confiança no mercado. O mercado imobiliário, com os constrangimentos que nós temos atualmente, não permite, ou seja, não vamos ter sucesso mesmo aplicando estes novos métodos de financiamento do mercado. E eu acho que, sim, nós devemos transmitir a nossa experiência, o conhecimento técnico, a falar com as entidades, principalmente do Estado, competentes e sugerir algumas soluções para nós chegarmos a bom porto. Precisamos de melhorar. Muito bom. Doutor Mário. Eu penso que é o seguinte, enquanto instrumento legal, tem o seu mérito e nós devemos apoiar tudo aquilo que potencializa e até enriquece o nosso sistema financeiro e o nosso sistema bancário. Acredito também que, uma vez criados e retirados os constrangimentos, a montante principalmente, nós conseguimos realmente ter aqui um aumento do crédito e acredito também, como os pronunciamentos que o Augusto fez, de haver maior mobilidade da informalidade para a formalidade, porque as pessoas também não usam muito do sistema bancário porque muitos dos produtos que a partir da banca lhes poderia aceder, eles não têm acesso. Não é tão fácil aceder. E claramente um dos instrumentos mais importantes para todas as pessoas é a habitação. E sendo a habitação acessível, eu penso que o crédito à habitação acessível, creio que as pessoas também terão mais tendência a inserir-se no mercado bancário e provavelmente da formalização. A partir do momento em que, para se formalizar um funcionário ter que ter um recibo de vencimento, ele vai pedir o recibo ao seu funcionário, ainda que esteja no informal, mas tem ali uma prova de que tem um rendimento e o rendimento vem do seu trabalho, não é? Eu acho que são essas as questões, embora aqui estou a simplificar, porque as coisas não são assim tão lineares, mas acredito realmente que nós podemos aqui ter
este instrumento bem-sucedido, o que nós percebemos é que existem responsabilidades que cada um dos nossos setores tem que cumprir. Exatamente. Há responsabilidades públicas que têm que ser demandadas e têm que ser cumpridas. Há responsabilidade do setor construção imobiliário que também são muito importantes para a materialização desses instrumentos jurídicos e, claramente, o setor bancário também, que é o setor charneiro aqui, né? Acaba por ser o setor mais decisivo. Mas acredito que poderemos, sim, ser bem-sucedidos, mas temos é que falar. Exatamente. Senão não temos outra hipótese de Estes nos entendermos. brainstorms Eu também tenho aqui algumas notas, não é? A alienação fiduciária pode ser aqui um fator interessante, porque é um diploma alternativo. Continuaremos a ter a lei da hipoteca, embora antiga, ela vai continuar a ter a sua aplicação, mas a alienação fiduciária tem assim algumas vantagens e eu vou enumerar algumas. Pode permitir maior acesso ao crédito habitacional, porque dá maior ou confere maior garantia aos credores. Por outro lado, a alienação fiduciária pode ajudar a diminuir o risco, pode fazer com que o processo de recuperação da dívida também seja mais célere. As instituições financeiras poderão sentir-se mais confortáveis para financiar e o resultado vai ser um aumento da oferta do crédito à habitação. Por outro lado, não vou entrar muito no detalhe da redução das taxas de juros, prontos, como já vimos, porque a questão da redução das taxas de juros tem muito que se lhe diga e, portanto, eu não entrarei por ali, mas também a lei da alienação, o projeto-lei permitirá ou pode permitir um estímulo ao setor imobiliário, permitindo maior procura de habitações, mais projetos imobiliários, mais construção, mais investimento privado. Por outro lado, pode haver aqui um aumento na velocidade das vendas, por conta dos dispositivos que este projeto-lei traz. Há também aqui uma coisa que pode acontecer, que é a redução da litigância judicial. A lei, se resolve o incumprimento, vamos ter aqui uma redução na litigância judicial, o que é bom e dá conforto ao ambiente. Por outro lado, temos também aqui o desenvolvimento de um mercado secundário de crédito, que é o que nós falamos. Portanto, esse projeto-lei pode permitir isto. E há um outro detalhe, que é a valorização dos projetos em propriedade horizontal. Portanto, essa lei pode permitir aqui uma valorização melhor, facilita a obtenção do financiamento pelos compradores. Portanto, se está tudo registado e desanexado às frações, é muito mais fácil os créditos saírem. Pode haver uma melhora na comercialização das próprias frações e aumenta a liquidez dos ativos. Portanto, são algumas notas que eu tirei, não ainda em resumo, mas agora fazendo aqui um resumo. Pensamos, e é consensual, que a lei da alienação é um diploma interessante, é um diploma que pode ajudar a melhorar o ambiente de negócios e propriamente no setor imobiliário. Precisamos, entretanto, continuar a discutir e a ver os mecanismos que podem permitir a melhor operacionalização desta. E, portanto, este foi o Hora do Imobiliário, sem moderação, e até na próxima sessão.